Precisamos falar sobre o empate ontem 0-0 e empate com gols, tá? 4 gols foram anulados. Empate que o Vasco conseguiu fora de casa, na Fonte Nova, contra um Bahia, que dentro de casa costuma ser muito forte, mas a sensação é ruim, né, cara? Um empate que o Vasco poderia, de repente, sair vitorioso lá da Fonte Nova. O Vasco jogou melhor do que o Bahia. O Bahia sai vaiado do estádio ao fim do jogo. Num jogo em que o Vasco dominou as ações. O Vasco teve mais oportunidade de gols, teve mais finalizações, foi um time mais vertical do que o Bahia, e que esse resultado, pelo que jogou o Vasco coletivamente, realmente o empate não foi um sabor doce, não foi um sabor amargo mesmo, tá? O Vasco acabou ganhando um ponto fora de casa importante, mas para o momento da competição é um ponto que para o Vasco tem um sabor amargo, concorda? Esse empate, qual o gosto que tem para você? Claro que a gente queria ter ganho o jogo, mas tem que valorizar o jogo que a gente fez. É importante a gente somar pontos, é claro que a gente queria ganhar, mas esse ponto é válido, a gente não pode deixar mais escapar ponto, mas acho que a gente tem que valorizar a evolução que nós estamos tendo. Agora é descansar, porque a gente tem um jogo importante sul-americano no meio da semana. O Vasco acabou jogando melhor do que o Bahia coletivamente, mas teve saldos negativos aí, né, cara? O Vasco não conseguiu sair do Z4, acabou ganhando uma posição, é verdade, né? Saiu da penúltima para a antepenúltima colocação e acabou ganhando algumas baixas, né? O Andrés Gomes já não entrou no começo do jogo, né? O ataque foi David Brenner e Adson, e por essa razão acho que o Vasco, até pelas baixas que teve, a gente tem que valorizar esse resultado, né? O Andrés sentiu lesão, já tinha saído mancando, né, no jogo passado, foi para o sacrifício, né, na partida seguinte contra o Fluminense, jogou bem, mas dessa vez não conseguiu jogar, né, e aí o Vasco sentiu a ausência do Andrés, né, o Andrés é um jogador muito vertical, muito agudo. E o Vasco também teve outras duas baixas, né, o Cuesta sentiu uma lesão, foi substituído, e o Brenner saiu de campo, cara, no decorrer da partida, e ao fim do jogo saiu mancando, né, cara? Voltou pro Rio de Janeiro mancando e virou uma preocupação porque pode ter quebrado um dedo e vira uma preocupação pro restante da temporada. Um jogador que cresceu muito nas últimas 2 partidas e que, no momento de crescimento, pode acabar se lesionando, né? Se constatada a lesão, pode ficar algumas partidas fora, né? De um Vasco que se reforçou, né? Chegada do Santiago Sousa nessa madrugada vai dar esse meio campo do Vasco ainda mais qualidade, que já tem, né, com Jair e Thiago Mendes, vai dar um pouco mais de tranquilidade na defesa. Uma defesa que a gente precisa destacar também, né? O Vasco nos últimos 3 jogos só levou um gol, né? Ganhou do Medellín sem levar gols, empatou com o Fluminense em 0-0, né? Ganhou do Fluminense de 3-1 e agora empatou com o Bahia. Então são 4 jogos e apenas um gol que o Vasco tomou nas últimas partidas. Esse é um número positivo porque o Vasco vinha apresentando na temporada, né? Era uma das defesas mais vazadas e podia apostar que o Vasco levaria gol em todas as rodadas. Então o Pedro Emanuel vai corrigindo esse defeito e a gente espera que pro próximo jogo contra o Olímpia, pela Sul-Americana, o Vasco vá e faça uma partida tão boa quanto fez contra o Fluminense e Bahia, pra gente poder sair com um bom resultado e levar um placar favorável lá pro Paraguai. Concorda? Deixa aí nos comentários, curte, compartilha e segue a gente para mais conteúdo.